Um estrondo ensurdecedor ecoa na mansão do milionário quando a amante enfurecida irrompe no quarto da esposa grávida, disposta a destruir tudo o que encontrar pelo caminho. Ela acredita que ninguém pode detê-la. Acredita que a traição do marido lhe deu poder, mas não faz ideia de quem é a filha que ela acabou de tocar. Porque quando o pai, um poderoso CEO, chega em casa, o lugar inteiro se transforma em um campo de batalha repleto de enganos, violência e justiça implacável. E acredite, o que acontece em seguida irá surpreender você mais do que pode imaginar. A casa estava silenciosa demais para um lugar que deveria ser seguro. Cada cômodo da mansão Moraes repousava sob um suave brilho dourado, um tipo de luz quente pensada para acalmar a mente. No entanto, Helena Moraes podia sentir a tensão no ar enquanto dobrava pequenas mantas brancas de bebê na beirada da cama. Com 7 meses de gravidez, ela se movia lentamente e com cuidado. Uma dorzinha latejava em sua lombar e seus pés estavam inchados devido ao dia, mas ela suportava o desconforto. O bebê se mexia dentro dela com uma leve pressão, como se respondesse à sua respiração. Ela sussurrou que eles estavam bem e que estavam a salvo. Ela precisava acreditar nisso. Fora do quarto, o corredor estava silencioso. Silencioso demais. Não se ouvia nem mesmo o rangido habitual das velhas tábuas do piso. Helena parou. Olhou em direção à porta entreaberta. Por um momento, ela pensou ter imaginado o pequeno ruído que lhe pareceu ouvir. Depois, veio outro. Um clique, agudo e preciso, como o som de alguém digitando o código de segurança no painel de entrada do andar térreo. Seu coração disparou. Apenas 3 pessoas tinham aquele código. Ela mesma, Daniel e a empregada da casa que havia saído horas atrás. Ela levou uma mão à barriga. Seu pulso acelerou. Antes que pudesse dar um passo em direção à porta, ela se abriu com tanta força que o puxador bateu na parede, e o quadro ao lado ficou torto. Helena ofegou e cambaleou para trás, agarrando-se à cômoda para não cair. Uma figura invadiu o quarto. Não era o marido. Não era ninguém que ela desejasse perto de seu filho. Isabela, a amante, a mulher cuja existência havia destruído seu casamento. A mulher dos vestidos carmesim e da confiança venenosa. A mulher que Helena havia rezado para nunca encontrar cara a cara. Naquela noite, sua prece se estilhaçou como vidro. A presença de Isabela preencheu o quarto como fogo. Seu vestido vermelho grudava em seu corpo enquanto ela avançava com passos duros e precisos. Seus saltos batiam no chão com uma violência marcada. Sua maquiagem estava impecável, mas sua expressão não estava. Seus olhos estavam transbordando de ciúmes e ardiam com um ódio tão feroz que a respiração de Helena ficou suspensa. Parecia alguém que havia ensaiado esse momento repetidas vezes, esperando a ocasião perfeita para explodir. Isabela não falou. Não no início. Apenas olhou. Era um olhar afiado o suficiente para cortar a pele. Helena tentou manter a voz firme. Pediu a Isabela que ela não podia estar ali e que deveria ir embora. Isabela se lançou sobre ela antes mesmo que a última sílaba saísse de sua boca. Sua mão se ergueu em um arco rápido. O tapa soou como um tiro que ecoou por todo o quarto. A cabeça de Helena virou bruscamente. Sua bizion ardeu com uma dor latejante que se espalhou por sua mandíbula. Seus joelhos cederam. Ela se apoiou na beirada da cama, embora seu corpo tremesse violentamente. O tapa não foi apenas físico. Ele carregava todo o peso da raiva de Isabela, de seu ciúme e de sua crença distorcida de que Helena era o único obstáculo para a vida que ela desejava. Helena sentiu o gosto de sangue. Ela piscou forte, tentando clarear a visão enquanto o mundo balançava. Seu bebê chutou,
Assustado com o impacto, ela o segurou com as 2 mãos trêmulas. Isabela deu mais um passo, respirando com dificuldade. Ela disse que esperou tempo demais para fazer aquilo. Sua voz vibrava com veneno. Não era apenas fúria, era um ódio profundo e doentio. Helena se apoiou na cômoda. Seus olhos se arregalaram quando Isabela agarrou um punhado de seu cabelo e a forçou a se levantar. Uma dor aguda atravessou seu couro cabeludo. Isabela se inclinou tão perto que Helena pôde sentir seu hálito. Isabela lhe disse que ela havia tirado tudo dela e que Daniel deveria tê-la deixado meses antes. Disse que Helena deveria ter desaparecido e que a gravidez só servira para acorrentá-lo a um bebê que ele não queria. A voz de Helena tremeu enquanto ela levantava as 2 mãos em um gesto defensivo. Ela implorou para que Isabela se acalmasse e que aquilo era perigoso. Lembrou que estava grávida e que não podia suportar tamanho estresse. A expressão de Isabela se obscureceu ainda mais. Disse que era melhor assim, porque talvez aquilo terminasse tudo mais rápido. Antes que Helena reagisse, a mão de Isabela voou novamente. O segundo tapa foi ainda mais forte. Helena caiu de lado e bateu contra a mesinha de cabeceira. O abajur vibrou e caiu. A lâmpada rolou pelo chão com um piscar. Um porta-retrato caiu e se estilhaçou perto de seus pés. Helena soltou um gemido curto que foi cortado imediatamente quando sua barriga se contraiu dolorosamente. O medo inundou seu peito. Ela colocou as 2 mãos sobre o abdômen, sussurrando para seu bebê que ficasse quieto. Isabela a rodeava como uma predadora. Seus saltos rangiam sobre o vidro quebrado. Ela cuspiu que Helena não tinha ideia do que aquilo havia sido para ela. Disse que Daniel havia prometido amor e um lugar ao lado dela. Disse que Helena não era nada e que agora estava ali, vivendo naquela casa, dormindo naquele quarto, carregando um bebê que nunca deveria ter existido. A respiração de Helena ficou rápida. Seu coração corria tão depressa que a deixava tonta. Ela repetiu que Isabela a estava machucando e que estava machucando o bebê. Isabela retrucou que falava de seu próprio futuro e que já era hora de protegê-lo. Ela agarrou o braço de Helena e puxou-a com força. Helena gritou ao perder o equilíbrio. Sua barriga pesava e se contraía. Tentou se soltar, mas o aperto de Isabela era de ferro. Isabela levantou a mão para um terceiro tapa. Helena conseguiu segurar seu pulso. Seus dedos tremiam, mas ela não soltou. Lágrimas rolavam por suas bochechas, enquanto ela sussurrava que não permitiria que Isabela machucasse seu filho. Os olhos de Isabela se encheram de fúria selvagem. Ela ordenou que Helena a soltasse. Helena não obedeceu. Isabela golpeou seu ombro com a mão livre e a empurrou. Helena chocou-se novamente contra a cômoda e um frasco de loção caiu, derramando-se pelo chão. Isabela gritou que Helena era patética e que era fraca. Disse que era por isso que Daniel a queria. Helena engoliu em seco. Sua voz falhou. Disse que aquilo tinha que parar, que era ilegal, que era violência, que ela estava invadindo. Isabela riu. Disse que ninguém acreditaria nela. Agarrou o celular de Helena da cama e o levantou com orgulho. Propôs perguntar a Daniel naquele exato momento. Ela tocou na tela e o rosto de Daniel apareceu em uma videochamada. Sua voz soou fria e irritada. Ele perguntou o que estava acontecendo agora. Isabela virou o telefone para que ele visse Helena, machucada, tremendo. Disse que Helena ainda achava que era importante. Daniel soltou um suspiro. Ordenou a Isabela que desse um jeito. O coração de Helena se partiu com aquelas palavras. Não pela violência, nem mesmo pelos tapas, mas pela confirmação de que o homem com quem havia se casado a havia entregado. Isabela desligou e se voltou para Helena com um sorriso quase triunfante. Disse que ele não a queria. O corpo de Helena fraquejou.
Seu bebê chutou ainda mais forte. Ela fechou os olhos e suplicou em silêncio. Não a Isabela, não a Daniel, mas a pequena vida dentro dela. Isabela ergueu a mão para um terceiro tapa. Naquele instante, o quarto explodiu em um estrondo de alarme. Luzes vermelhas piscaram. A mansão vibrou com a força da sirene de emergência. Helena havia conseguido apertar o botão de pânico perto da cama. Isabela deu um salto para trás. Perguntou o que ela havia feito. Helena recuou, abraçando a barriga. Respondeu que alguém estava chegando. Lá fora, um carro freou bruscamente. Passos pesados batiam no chão em direção à porta principal. Uma voz furiosa preencheu a casa. Helena, me responde, onde você está? O pai havia chegado e nada voltaria a ser igual. O som da voz de seu pai percorreu a mansão como um trovão que fazia as paredes tremerem. Helena apoiou uma mão na barriga e sentiu seu filho responder com um forte chute, como se o bebê percebesse que a segurança estava se aproximando. Isabela permaneceu imóvel no centro do quarto. A confiança que tinha minutos antes se esvaiu de seu corpo como água escapando de um copo rachado. Seu peito subia e descia rapidamente. Suas mãos tremiam. Ela olhou para o corredor como se procurasse uma via de escape, mas os passos já ecoavam com força subindo a escada. Helena se forçou a permanecer ereta. Suas pernas tremiam. Sua bochecha ardia pelo golpe. Lágrimas nublavam sua visão. Mas ela não desviou o olhar da porta. Sabia exatamente que expressão seu pai teria quando a visse. Ela a tinha visto uma vez quando era criança e voltou para casa com um hematoma depois que alguém a empurrou no pátio da escola. Uma mistura de dor e fogo. O tipo de fúria que só um pai pode sentir. Sua sombra apareceu primeiro. Depois, ele irrompeu no quarto. Gabriel Moraes. O homem que construiu um império do nada. O CEO cujo nome impunha respeito em cada sala de reuniões de São Paulo. Um homem que raramente levantava a voz, porque nunca precisava. Sua mera presença fazia com que outros se endireitassem. Mas naquela noite, ele não se parecia em nada com o titã sereno que o mundo conhecia. Seu rosto estava pálido pelo choque e depois avermelhado pela fúria. Sua mandíbula estava tão tensa que uma veia palpitava em sua têmpora. Ele viu a bochecha inchada de Helena. Viu o sangue em seu lábio. Viu como ela segurava a barriga como se protegesse um mundo frágil em seu interior. E algo dentro dele se quebrou. Helena, ele murmurou primeiro. Um som mais cheio de dor do que de raiva. Ele se aproximou dela e colocou uma mão firme em seu ombro. Perguntou se ela sentia dor e se o bebê estava bem. Helena engoliu a saliva e assentiu. Disse que o bebê havia se mexido e que acreditava que estavam bem. Apenas estava muito assustada. Os olhos de seu pai se suavizaram por uma fração de segundo. Ele beijou sua testa. Depois, ele se virou. Essa suavidade desapareceu por completo. Ele encarou Isabela. A temperatura do quarto pareceu diminuir. A mudança em sua expressão foi tão absoluta que até o ar se tornou mais pesado. Isabela tentou sorrir com uma expressão que queria parecer inocente, mas sua voz falhou assim que ela abriu a boca. Disse que Gabriel estava interpretando mal. Disse que Helena tropeçou, que perdeu o equilíbrio e que ela tentou ajudá-la. Gabriel deu um passo à frente. Isabela recuou imediatamente, batendo na mesinha de cabeceira. Ele não tirou os olhos dela. Seu olhar era afiado, frio, preciso. Ele lhe disse com voz tranquila que ela havia estapeado sua filha. 2 vezes, talvez mais. Isabela abriu a boca para protestar, mas não conseguiu emitir nenhum som. Gabriel continuou. Lembrou-lhe que ela havia invadido a casa de Helena sem permissão, que a havia agredido estando grávida de 7 meses. A respiração de Isabela acelerou. Tentou novamente
e disse que Helena estava mentindo, que ela se machucou sozinha ao cair, que ela não havia feito nada. Uma risada amarga escapou da garganta de Gabriel. Ele a informou que as câmeras de segurança da casa enviavam gravações para o celular dele em caso de qualquer atividade incomum. O alarme o havia alertado. Ele já tinha visto tudo o que Isabela fez. Os olhos de Isabela se arregalaram de horror. Perguntou com um fio de voz se ele tinha gravado. Gabriel respondeu que sim, cada segundo. Isabela parecia prestes a desmaiar. Apegou-se à cômoda como se pudesse salvá-la, mas nada poderia protegê-la do homem à sua frente. Gabriel deu um passo lento em direção a ela. Depois, outro. Disse que tocar em sua filha foi seu primeiro erro. Fazê-lo. Enquanto ela carregava seu neto, foi o último. Antes que Isabela pudesse falar, 2 seguranças apareceram na porta. Eles haviam seguido Gabriel escada acima. Atrás deles, chegou o pessoal de segurança da empresa de Gabriel, convocados pelo alarme de pânico conectado a várias linhas de emergência. Gabriel apontou para Isabela sem levantar a voz. Ordenou detê-la. Gabriel deu um passo lento em direção a ela. Depois, outro. Disse que tocar em sua filha foi seu primeiro erro. Fazê-lo enquanto ela carregava seu neto foi o último. Os lábios de Gabriel se curvaram com desprezo. Ele lhe disse que Daniel não podia dar a ela algo que não lhe pertencia e que também não podia protegê-la do que ela havia feito. Os seguranças seguraram os braços de Isabela. Ela começou a lutar violentamente. Gritava para que a deixassem ir. Dizia que não ia para a prisão por causa daquela mulher. Dizia que Helena merecia, que havia arruinado tudo, que Daniel amava apenas ela. Helena estremeceu, mas manteve-se em silêncio. Seu pai apertou suavemente sua mão para tranquilizá-la. Depois, Gabriel se voltou para sua filha. Sua voz se tornou um sussurro terno. Pediu que ela se sentasse, que precisava descansar. Disse que ela já havia sofrido o suficiente. Ele a ajudou a se sentar na beirada da cama, segurando-a enquanto ela respirava fundo para aliviar a tensão acumulada em seu abdômen. Quando Helena estava acomodada, ele se levantou e olhou para os seguranças. Ordenou chamar a polícia, não a segurança. Disse que aquilo era um assunto criminal, que Isabela seria acusada de invasão de propriedade, agressão e de colocar em perigo uma mulher grávida. Isabela soltou um grito desesperado. Disse que Daniel resolveria tudo, que ele viria, que ele diria que foi culpa de Helena, que ele prometeu protegê-la. Gabriel inclinou levemente a cabeça, como se compadecesse de sua ilusão. Disse que Daniel não ia protegê-la, porque Daniel teria que enfrentar suas próprias acusações. O silêncio pairou sobre todos. Isabela piscou. Perguntou de que acusações ele falava. O que Daniel havia feito? A voz de Gabriel era de aço frio. Ele disse que Daniel a havia ordenado que machucasse Helena, que ele havia escutado a voz dele na chamada, que isso era conspiração para cometer agressão e que a polícia cuidaria dele quando chegasse. O rosto de Isabela perdeu toda a cor. A luta abandonou seu corpo por completo e ela ficou pendurada nos braços dos seguranças. Enquanto a arrastavam para fora do quarto, ela gritou o nome de Helena. Gritou que ela pagaria por isso, que havia arruinado tudo, que Daniel deveria ter sido dela. Helena desviou o olhar. Seu coração doía, não por Isabela, nem por suas palavras. A mágoa se tornou uma dor monótona, que lhe lembrava do quão cega ela havia sido por um casamento sem amor. Gabriel se ajoelhou na frente dela, tomou suas mãos e as colocou sobre sua barriga. Disse para ela escutá-lo, que agora estava a salvo, que ele estava ali e que não permitiria que ninguém voltasse a machucar nem a ela, nem ao filho. Os olhos de Helena finalmente cederam. Lágrimas começaram a rolar por seu rosto.
Ela inclinou a testa e a apoiou no ombro de seu pai. Disse que teve muito medo. Ele a abraçou com cuidado, sem pressionar seu abdômen. Disse que sabia, que lamentava não ter chegado antes, mas que prometia que tudo terminaria naquela noite. No andar de baixo, a porta principal se abriu novamente. Passos apressados. Uma voz profunda que ela conhecia. Daniel havia chegado. Daniel Moraes empurrou a porta principal da mansão, com a mesma confiança arrogante que levava para todos os lugares. Nunca se apressava. Nunca corria. Acreditava que o mundo se movia por ele e não o contrário. Seus sapatos ecoaram sobre o chão de mármore enquanto ele entrava, sacudindo a chuva do blazer. Parecia irritado mais do que alarmado, como se alguém o tivesse interrompido em algo importante. Sua expressão dizia que ele esperava entrar e assumir o controle imediatamente, mas ele congelou. As luzes do hall piscavam em vermelho. O pessoal de segurança estava parado no corredor, e no topo da escada ele viu 2 seguranças arrastando Isabela. Seu cabelo estava uma bagunça emaranhada. Sua maquiagem escorria pelo rosto. Seus pulsos estavam algemados, e ela gritava desesperada. Daniel, Daniel, diga para eles me soltarem. Ele piscou, confuso por um momento. Perguntou o que estava acontecendo e por que estavam tocando nela. Ordenou soltá-la. Isabela tentou se virar para olhá-lo. Ela implorou para que ele dissesse que ela não havia feito nada. Pediu para que ele dissesse que Helena a atacou. Que, por favor, dissesse que a amava. Um segurança apertou o aperto e Isabela soltou um gemido. Daniel deu um passo à frente indignado. Disse que, se eles sabiam quem ele era, não podiam prender ninguém em sua casa. Uma voz respondeu do patamar superior. Não é sua casa. O som congelou Daniel onde ele estava. Ele olhou para cima lentamente. Gabriel Moraes estava no topo das escadas. Sua postura era rígida, seu olhar firme. E atrás dele, Helena estava sentada na cama, segurando a barriga, com a bochecha vermelha e inchada. A visão do rosto machucado dela abriu uma rachadura na expressão de Daniel, mas desapareceu tão rápido quanto surgiu. Ele se endireitou, defensivo. Gabriel desceu os degraus com uma precisão lenta e deliberada. Cada passo ecoava na mansão como uma contagem regressiva. Ele deu boa noite a Daniel. Disse que ele finalmente havia decidido aparecer. Daniel respirou fundo e tentou se recompor. Disse que havia algum mal-entendido, que os seguranças estavam exagerando, que Isabela jamais machucaria Helena, que ela podia ser emocional, mas não violenta. Gabriel parou no último degrau. O ar mudou. Sua voz saiu tranquila, mas tão fria que queimava. Ele disse que Daniel deixou Isabela entrar, que lhe deu o código, que lhe disse para dar um jeito em Helena, e que Isabela fez exatamente isso, e que ele viu com seus próprios olhos. Os olhos de Daniel piscaram. Disse que não sabia o que Gabriel pensava ter visto. Disse que Helena exagerava tudo, que sempre havia feito isso. Helena estremeceu na cama ao ouvi-lo. Sua mão se apertou ao redor de sua barriga. O olhar de Gabriel se tornou ainda mais cortante. Lembrou-lhe que seu filho estava dentro de Helena e que ele enviou outra mulher para colocar as mãos nela. Daniel apertou a mandíbula. Negou ter dito isso. Disse que Isabela agia sozinha às vezes. Disse que Gabriel sabia como ela era, que tudo estava sendo exagerado. Gabriel respondeu que Isabela havia estapeado Helena 2 vezes, talvez mais, e que a voz de Daniel, em uma chamada gravada pelo sistema de segurança, disse a Isabela para fazer o que fosse necessário. Daniel piscou. Repetiu a palavra gravado. Gabriel confirmou. Disse que sim, que estava gravado.
Os ombros de Daniel ficaram tensos. Sua arrogância vacilou. Apenas perceptível, mas evidente. Isabela começou a chorar alto enquanto a aproximavam da porta. Gritou para Daniel ajudá-la, que a estavam levando para a cadeia, que dissesse que tudo era culpa de Helena, que dissesse que Helena a golpeou primeiro. Daniel levantou uma mão para que ela calasse a boca. Disse para ela parar, que estava piorando. Isabela chorou mais. Disse que ele havia prometido tudo a ela, que havia dito que Helena não estaria mais na casa, que o bebê estava arruinando a vida dele. Alguns seguranças trocaram olhares de repulsa. Gabriel inalou bruscamente, sua fúria contida. Perguntou o que Daniel havia dito. Os olhos de Daniel se moveram em direção a Helena. Ele abriu a boca. Depois a fechou. Pela primeira vez não tinha desculpas. Gabriel se virou para os agentes que acabavam de entrar pela porta aberta. Ordenou prender Isabela por invasão, agressão, colocar em perigo uma mulher grávida e por tentar causar dano a um bebê em gestação. Disse que tudo estava gravado e que encontrariam o vídeo esperando por eles. Depois, acrescentou que enviassem uma unidade por Daniel. Daniel reagiu como se despertasse de repente. Gritou perguntando do que ele estava falando. Disse que não podiam prendê-lo, que ele não agrediu ninguém. Gabriel respondeu que ele havia organizado, que a conspiração era um crime, que dar ordens para cometer violência era um crime, que permitir a entrada de sua amante na casa que pertencia à sua esposa era um crime, e que abandonar sua esposa grávida enquanto pedia a outra mulher que desse um jeito nela também era um crime. Daniel elevou a voz entre pânico e raiva. Disse que aquilo era loucura, que Gabriel estava destruindo seu genro, que estava arruinando o casamento de sua filha. Gabriel deu mais um passo perto, a apenas um passo dele. Disse que quem arruinou o casamento foi Daniel, que naquela noite ele quase arruinou a vida de Helena, que colocou em perigo sua filha e seu neto, e que se ele pensava que Gabriel não o destruiria por isso, estava enganado. A respiração de Daniel se agitou. Tentou manter um olhar desafiador, mas o medo por trás de seus olhos o delatou. Perguntou se Gabriel pensava que podia tirar Helena dele. Disse que ela era sua esposa. Por trás de Gabriel, Helena falou pela primeira vez. Sua voz era suave, mas firme. Disse que ela só era sua esposa no título. Que há muito tempo ele deixou de ser seu marido. Daniel se virou para ela. Pediu para que ela não fizesse isso. Disse que ela ficava dramática quando estava estressada, que estava exagerando. Helena levou uma mão à bochecha inchada pelos golpes de Isabela. Perguntou se Isabela a havia estapeado porque ela dramatizava. Perguntou se a havia empurrado porque ela imaginava coisas. Perguntou se havia invadido a casa por causa de seus hormônios. Os lábios de Daniel se separaram. Sem resposta, Gabriel se colocou entre eles de maneira protetora. Disse a Daniel que ela não falaria com ele, que não escutaria suas mentiras, que não voltaria a ser manipulada. A voz de Daniel falhou de desespero. Disse que Gabriel não podia tirar sua família. Gabriel respondeu que ele mesmo o havia feito. Os agentes se aproximaram. Disseram que ele deveria acompanhá-los para ser interrogado. Daniel levantou as mãos, furioso. Disse que aquilo era ridículo, que ele não havia feito nada de errado. Gabriel cruzou os braços atrás das costas. Disse que tudo estava gravado, incluindo o que Daniel disse a Isabela. O rosto de Daniel empalideceu. Isabela gritou enquanto a levavam para fora. Suplicou a Daniel que fizesse algo, que a ajudasse. Ele desviou o olhar. Tudo havia terminado. Ele a havia sacrificado para se salvar. Os agentes algemaram seus pulsos. Daniel se tensionou, humilhado, lutando para manter a compostura enquanto seu mundo desmoronava. Pediu a Helena que dissesse algo, que lhes dissesse para pararem,
que era um erro. Helena olhou para ele com um cansaço que superava a dor física. Ela lhe disse que você fez a sua cama e agora vai deitar nela. Daniel engoliu em seco. Os agentes o tiraram da mansão. Quando a porta principal se fechou atrás deles, a casa voltou a ficar em silêncio. Mas não era o mesmo silêncio de antes. Este se sentia pesado, cheio. Final. Gabriel voltou para o lado de Helena e se ajoelhou. Disse que eles deveriam levá-la ao hospital, que tinham que examinar o bebê e se certificar de que ela estava estável. Depois, eles dariam os próximos passos. Helena assentiu com os olhos marejados. Disse que sim, que queria ir. Ele a ajudou a se levantar, segurando-a, enquanto ela respirava fundo através de outra onda de emoção contida. Juntos, saíram do quarto. Atrás deles, a mansão não parecia mais um campo de batalha. Parecia o começo de sua liberdade. Parecia o começo de sua liberdade. Helena manteve uma mão sobre a barriga o tempo todo, desenhando círculos em um ritmo lento para tranquilizar a si mesma e ao bebê. A cada poucos minutos, Gabriel a olhava com preocupação marcada no rosto. Pedia para que ela avisasse se seu estômago se contraísse novamente, ou se sentisse tonta ou enjoada, ou se notasse algo estranho. Parecia o começo de sua liberdade. Eu farei isso, sussurrou Helena. Sua garganta ainda estava irritada por ter chorado, e sua bochecha ardia onde Isabela a havia golpeado. Disse que o bebê havia chutado. Perguntou se isso significava que estava bem. Helena assentiu. Olhou para as luzes que passavam até se tornarem linhas borradas. Embora estivesse fisicamente a salvo, sua mente continuava repetindo o som do tapa de Isabela repetidas vezes. A voz fria de Daniel ainda pesava sobre seu peito como um bloco de pedra. Quando Gabriel estacionou em frente à entrada de emergência, saiu do carro imediatamente e contornou o veículo para ajudá-la. As enfermeiras se aproximaram com uma cadeira de rodas. Seus rostos mudaram no instante em que viram a bochecha de Helena e seus olhos inchados. Uma enfermeira perguntou o que havia ocorrido. Gabriel respondeu antes de Helena. Disse que ela havia sido agredida. Disse que estava grávida de 7 meses. Pediu para que a examinassem imediatamente. O tom da enfermeira mudou. Pediu para que a seguissem. Disse que a levariam para a unidade de emergência materna. Explicou que precisavam de monitoramento fetal e um exame físico. Enquanto empurravam a cadeira pelos corredores iluminados, Gabriel caminhava ao lado, igualando o ritmo com atenção absoluta. O cheiro do hospital, entre desinfetante e lençóis limpos, os envolvia. Helena sentiu seu corpo tensionar-se de nervosismo. Não havia estado em um hospital desde sua revisão do 2º trimestre. Mas naquela noite, tudo parecia diferente. Demais urgente. Demais frágil. Em uma sala privada, uma enfermeira ajudou Helena a subir na maca. Outra aplicou um gel frio em seu abdômen e colocou o monitor fetal. Os bips rítmicos preencheram o quarto como um salva-vidas. Gabriel soltou um suspiro ao ouvir o batimento. Aí está, forte e constante. Helena fechou os olhos aliviada e lágrimas rolaram por suas têmporas. Graças a Deus. A médica entrou um momento depois. Era uma mulher de meia idade, com olhos tranquilos e voz firme. Examinou a bochecha de Helena, seus pulsos e seu abdômen. Fez perguntas sobre a dor, o estresse, os movimentos do bebê e os fatos da noite. Helena tentou responder com clareza, mas sua voz falhou várias vezes. A médica apoiou uma mão tranquilizadora em seu braço. Disse que ela fez bem em vir, que seus sinais vitais estavam estáveis, que o batimento do bebê era forte, mas que o estresse podia provocar contrações temporárias ou pressão arterial elevada. Explicou que a manteriam em observação por algumas horas.
Gabriel exalou suavemente e agradeceu. Disse para fazerem tudo o que fosse necessário. A médica lhe dedicou um olhar compreensivo. Disse que lamentava o ocorrido. Que se Helena sentisse tontura, sangramento ou dor abdominal severa, deveriam intervir. Mas que por enquanto tudo parecia estável. Helena assentiu, embora seu corpo não deixasse de tremer por completo. A médica se retirou, deixando uma enfermeira do lado de fora do quarto. Quando finalmente ficaram sozinhos, Helena olhou para o pai. Não conseguiu conter as lágrimas. Perguntou por que Daniel havia feito aquilo. Por que ele havia querido que Isabela a machucasse? Por que havia dito aquelas coisas? Gabriel puxou uma cadeira e se sentou com peso. Disse que algumas pessoas se perdem na ganância, no ego ou no desejo. Que Daniel havia escolhido um caminho errado e que ele o havia escolhido muito antes daquela noite. Helena sussurrou que ele havia sido seu marido. Perguntou como ele podia ter desejado fazer mal ao seu próprio filho. Gabriel negou com a cabeça, com dor. Disse que ele acreditava que Daniel já não via o bebê como algo real. Que pessoas como ele só veem aquilo que lhes beneficia. Que a amante alimentava seu ego. Que Helena o ameaçava. E por isso ele se voltou contra ela. Helena tapou a boca para conter um soluço. Disse que ela acreditou nele, mesmo quando ele mentia, mesmo quando voltava tarde, mesmo quando parou de tocá-la. Disse que pensou que podia salvar o casamento, que pensou que o bebê o traria de volta. Gabriel tomou sua mão com suavidade. Disse que sua esperança não era uma fraqueza, que era amor, mas que o amor não pode consertar um homem que não quer ser consertado. Que Daniel tomou suas decisões e que naquela noite essas decisões ficaram expostas. Helena olhou para o monitor ao lado da cama. A linha verde se movia em pulsos tranquilos e uniformes. Forte, estável. Disse que o bebê merecia algo melhor. Gabriel respondeu que sim, e que ela também. O silêncio se instalou por um momento, um silêncio tranquilo, um silêncio que curava. Depois, Gabriel falou novamente, sua voz mais firme. Disse que a polícia o havia chamado enquanto avaliavam Helena. Informou que Isabela estava sob custódia, que Daniel havia sido detido para interrogatório. Disse que ambos enfrentariam acusações, que havia evidência suficiente para solicitar proteção legal completa para Helena e o bebê. Helena assentiu. Disse que bom. E Gabriel acrescentou, aproximando-se mais. Disse que aquela casa, aquela família, aquele bebê, ela não enfrentaria sozinha. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas outra vez, mas já não eram de medo. Ela agradeceu. Permaneceram assim por vários minutos. A respiração de Helena se estabilizou. O bebê se mexeu suavemente. O monitor seguiu com seu ritmo tranquilizador. Depois de um tempo, Gabriel se levantou. Disse que precisava falar com a médica lá fora e atualizar os agentes. Prometeu voltar em seguida. Ele saiu, deixando a porta entreaberta. Helena se recostou no travesseiro. O suave bip do monitor a acalmava, mas ao fechar os olhos, as imagens do tapa de Isabela retornaram com nitidez. Sentiu de novo o ardor do golpe, o puxão do cabelo, a forma como sua cabeça girou pela força. Depois, a voz de Daniel soou em sua memória. Desprezível, fria, cruel. Levou uma mão à bochecha. Ainda latejava de dor. Ouviram-se passos, mais suaves que os de seu pai. Helena abriu os olhos. Uma enfermeira entrou com um copo de água morna. Pediu para que ela bebesse. Disse que havia perdido líquidos pelo estresse. Helena sorriu fracamente e agradeceu. A enfermeira a olhou por um instante. Disse que ela era forte, que nem todas as mulheres em sua situação teriam ativado o alarme, que ela se protegeu e a seu bebê, que isso era coragem.
Helena engoliu com dificuldade. Disse que não se sentiu corajosa, que só estava aterrorizada. A enfermeira respondeu que ter medo e ainda assim agir era a definição de coragem. Quando ela se foi, Helena olhou para o teto. Pela primeira vez em meses, sentiu uma pequena chama dentro dela, uma faísca de algo que acreditava ter perdido. Fora, colocou a mão sobre a barriga e sussurrou devagar. Disse que eles iriam ficar bem, que prometia. Fora do quarto. A voz de Gabriel se elevou com firmeza. Os agentes lhe respondiam com tons profissionais. Falavam de declarações, de acusações, de ordens de proteção. Mas dentro do quarto, Helena estava em calma. Amanhã seria o começo de uma vida muito diferente. Na manhã seguinte, a notícia já havia se espalhado por toda São Paulo como um incêndio fora de controle. Helena mal havia dormido no quarto do hospital, entrando e saindo de um sono leve, enquanto as enfermeiras verificavam seus sinais vitais e monitoravam o batimento do bebê. Ao amanhecer, uma luz amarela e tênue se infiltrou pelas cortinas e roçou seu rosto. Ela abriu os olhos devagar, sentindo como o peso da noite anterior caía sobre seu peito. Seu pai havia permanecido na cadeira ao lado dela a noite toda. Sua postura continuava tensa, mas protetora. Parecia que ele só havia dormido por alguns minutos, porque quando ela se moveu, ele abriu os olhos em seguida. "Bom dia, querida", disse Gabriel em voz baixa. Perguntou como ela se sentia. "Cansada", sussurrou Helena, mas o bebê parece tranquilo. Gabriel assentiu com alívio. Disse que ele tinha um batimento forte, que a médica confirmou isso às 6 da manhã. Um suave toque soou na porta. Uma enfermeira entrou com um tablet nas mãos. Ela parecia mais séria do que antes. "Senhor Moraes." "Senhora Moraes", disse com cortesia. "Pensei que precisavam saber. A mídia noticiou o caso." Helena prendeu a respiração. "Sim", disse a enfermeira. Começou por volta das 4 da manhã, quando alguém vazou o relatório da prisão. Às 6, vários meios de comunicação já estavam publicando. Gabriel suspirou. Disse que esperava, mas que desejava ter mais tempo. A enfermeira entregou o tablet a Gabriel. Disse que ambos deveriam ver aquilo. Gabriel tocou na tela. Uma manchete apareceu na capa de um jornal importante de São Paulo. O estômago de Helena se contraiu ao ler. Amante de CEO é detida por agredir esposa grávida em incidente noturno. Marido é preso por conspiração. Abaixo havia uma foto da entrada da delegacia tirada naquela mesma noite. Isabela estava sendo escoltada para dentro, com o rímel escorrido e o rosto deformado pela raiva. Outra imagem mostrava Daniel sendo levado algemado para uma viatura, tentando desesperadamente se esconder das câmeras. Helena olhou em silêncio. Seu pulso retumbava em seus ouvidos. Sentiu-se exposta, como se sua dor mais íntima estivesse estendida para o mundo inteiro. Gabriel tomou sua mão. Pediu para que ela o escutasse. Disse que ela não havia feito nada de errado, que nada daquilo era sua vergonha, que aquilo era consequência das ações deles, não dela. Helena assentiu, embora sua garganta estivesse fechada. Disse que jamais quis que sua vida aparecesse nas manchetes. "Eu sei", respondeu ele. "Mas às vezes a verdade é maior do que a privacidade." A enfermeira lhe dedicou um sorriso compassivo. Disse que, se servisse de consolo, a maioria dos comentários públicos estava a seu favor. Gabriel franziu levemente a testa. "Comentários do público." A enfermeira assentiu. Disse que todos estavam falando sobre o assunto na internet. Gabriel hesitou, mas abriu a seção de comentários do artigo. Helena esperava crueldade. A internet costumava oferecê-la sem hesitar. O que ela viu em troca fez com que seus olhos se enchessem de lágrimas. Pobre mulher, grávida e ainda assim atacada.
Justiça para ela. Quem toca em uma mulher grávida merece a prisão. Espero que ela e o bebê estejam bem. Muito carinho para eles. Como pode um marido permitir algo assim? Imperdoável. Força para Helena. Mantenha-se forte. Dezenas. Centenas. Depois, milhares de comentários. Pessoas que ela nunca tinha visto. Pessoas que não sabiam nada de sua vida. E ainda assim falavam por ela quando ela não podia fazê-lo. Suas mãos tremeram. São gentis, murmurou. Gabriel apoiou sua mão sobre a dela. Disse que o mundo ainda tinha gente boa, que às vezes falavam mais alto quando a injustiça era exposta. Dezenas, centenas. Depois, milhares de comentários. Pessoas que ela nunca tinha visto. Pessoas que não sabiam nada de sua vida. E ainda assim, falavam por ela quando ela não podia fazê-lo. Pobre mulher, grávida e ainda assim atacada. Justiça para ela. Quem toca em uma mulher grávida merece a prisão. Espero que ela e o bebê estejam bem. Muito carinho para eles. Como pode um marido permitir algo assim? Imperdoável. Força para Helena. Mantenha-se forte. Helena assentiu devagar. Disse que podia fazê-lo. Um novo toque soou na porta. Desta vez, entrou um agente de polícia. Seu uniforme estava impecável. Sua expressão era respeitosa. Gabriel lhe indicou que continuasse. O agente abriu uma pasta. Explicou que haviam revisado as gravações fornecidas por Gabriel. Disse que a agressão era vista claramente. Disse que também eram ouvidas frases que sugeriam intenção de causar dano. Explicou que, combinado com a chamada gravada e a entrada não autorizada, a evidência era sólida. Disse que a promotoria apresentaria acusações. Helena juntou as mãos. Perguntou o que aconteceria com Daniel. O agente manteve seu tom profissional. Disse que ele estava detido para mais interrogatórios, que a gravação indicava que ele encorajou ou permitiu a agressão, que isso se classificava como conspiração e possivelmente como perigo doméstico, que saberiam mais quando o promotor formalizasse as acusações. Helena fechou os olhos. Sentiu o peso de tudo, mas debaixo da dor havia um pequeno lampejo de alívio. A justiça estava se movendo. Disse obrigado em um sussurro. O agente assentiu e se retirou. Gabriel voltou a se sentar ao lado dela. Disse que agora ela estava a salvo, que a lei estava do lado dela, mas Helena negou suavemente. Disse que estar a salvo não bastava. Disse que precisava curar. Gabriel a olhou com olhos suaves e tristes. Disse que a cura chegaria, que ela tinha pessoas que a amavam, que tinha aquele filho e que tinha a verdade. Helena se recostou no travesseiro. O monitor fetal continuava marcando seu ritmo estável. Esse som a ancorou ao presente. Lhe lembrou que o futuro ainda existia, mesmo depois de tudo o vivido. Passaram algumas horas. As enfermeiras entraram e saíram. Os médicos verificaram seus sinais vitais. Seu pai fez chamadas no corredor, organizando advogados, declarações, ordens de proteção e orientação com a mídia. Em cada canto, Gabriel reconstruía as paredes que Daniel e Isabela tentaram derrubar. Ao meio-dia, Helena se sentiu forte o suficiente para se sentar e comer algo leve. Sua bochecha ainda doía, mas o inchaço havia diminuído. Ela a tocou com cuidado e gemeu. A dor física não se comparava com a ferida emocional. Quando Gabriel retornou de outra chamada, Helena o olhou. Perguntou se as câmeras, as notícias e todos falando sobre isso iriam piorar. Gabriel se sentou na beirada da cama. Disse que a verdade sempre se tornava barulhenta antes de se tornar silenciosa. Assegurou que ela não enfrentaria nada sozinha. Helena assentiu lentamente. Disse que queria voltar para casa, mas não para a mansão, não para aquele lugar.
Gabriel a observou com atenção. Disse que sabia e que ela não voltaria. Explicou que já havia organizado outra residência, um apartamento seguro no nome dele. Disse que ninguém conhecia o endereço. Disse que ela ficaria ali até que a investigação terminasse. Helena soltou um suspiro. O alívio a inundou. Um lugar novo, um começo novo. Ela agradeceu em um sussurro. Gabriel sorriu com doçura. Disse que eles começavam de novo, que começavam naquele mesmo dia. Helena olhou para sua barriga e passou a mão lentamente pela curva. Disse que devia ser forte por ele. Gabriel respondeu que ela seria e que já era. Através da janela, São Paulo seguia seu ritmo sob um sol brilhante. Os carros circulavam pelas ruas. As pessoas caminhavam para o trabalho. O mundo continuava, alheio à tempestade que Helena havia sobrevivido. Mas em algum lugar da cidade, um promotor preparava as acusações. Os detetives revisavam as gravações, e o homem que um dia jurou protegê-la estava sentado em frente a uma mesa de interrogatório. Helena levantou um pouco o queixo. Pela primeira vez, a força não lhe parecia inalcançável. Sentia-se como o começo de algo que havia precisado por muito tempo. Liberdade. Helena levantou um pouco o queixo. Pela primeira vez, a força não lhe parecia inalcançável. Sentia-se como o começo de algo que havia precisado por muito tempo. Liberdade. Seu pai caminhava de um lado para o outro perto da janela, com impaciência controlada, falando ao telefone com um agente. Sua voz era calma, mas firme. Disse que queria atualizações a cada hora. Disse que ela se mudaria para uma residência segura. Disse que o marido não teria acesso. Ordenou que a ordem de restrição fosse processada imediatamente. Ele encerrou a chamada com um gesto firme e voltou para Helena. Disse que tudo estava resolvido. Explicou que em poucas horas concederiam a ordem de proteção temporária. Disse que ela e o bebê estariam protegidos legalmente, sem contato, sem desculpas, sem manipulação. Era a primeira boa notícia que Helena recebia em dias. Helena soltou um suspiro trêmulo. Agradeceu e confessou que não conseguiria encarar Daniel, não depois de escutar tudo o que ele disse. Um toque na porta interrompeu a conversa. Um detetive entrou no quarto com uma pasta sob o braço. Sua postura era reta e sua voz respeitosa. Disse que queria atualizá-los antes que Helena fosse embora. Helena se preparou. Pediu para que ele falasse. O detetive abriu a pasta. Explicou que haviam colhido o depoimento de Isabela. Disse que ela tentou negar a agressão, mas que após revisar as gravações, admitiu ter entrado na casa e a ter golpeado. Explicou que Isabela tentou culpar um desequilíbrio emocional, mas que a evidência era esmagadora. Disse que ela permaneceria sob custódia até a audiência inicial. Helena baixou o olhar ao se lembrar do ardor do tapa. Perguntou o que ocorreria com Daniel. O detetive fez uma pausa e escolheu cuidadosamente suas palavras. Explicou que ainda estavam o interrogando. Disse que a gravação mostrava claramente que ele fomentou o confronto. Afirmou que isso já se qualificava como intenção de dano. Acrescentou que, dependendo de como o promotor interpretasse a chamada, ele poderia enfrentar acusações por conspiração, colocar em perigo um membro do lar e coação. Gabriel cruzou os braços. Disse que lhe parecia bem. Disse que cada consequência era merecida. O detetive continuou. Explicou que precisariam de uma declaração completa de Helena mais tarde naquela semana. Esclareceu que, por agora, o descanso era o mais importante. Pediu para que ela se concentrasse em sua saúde e na do bebê. Helena assentiu. Disse que cooperaria com tudo, que queria que a verdade fosse conhecida. Quando o detetive se retirou, a enfermeira retornou com os documentos de alta e as instruções. Lembrou a Helena que devia descansar
evitar o estresse e voltar ao hospital se sentisse contrações ou dor incomum. Helena prestou atenção a cada palavra. A segurança de seu bebê era a única coisa que importava agora. Depois de assinar o último documento, Helena se levantou devagar, com uma mão apoiada no braço de seu pai, para manter o equilíbrio. Seu corpo se sentia mais pesado do que o habitual, carregado de esgotamento e do impacto emocional. Mas sob esse peso havia uma determinação silenciosa. Estava se afastando de um pesadelo e não pensava em voltar para ele. Gabriel a acompanhou pelo corredor. As enfermeiras sorriam para ela com apoio. Algumas pessoas a reconheceram pelas notícias, mas desviaram o olhar com respeito, sussurrando apenas depois que ela passasse. O mundo podia estar observando, mas pelo menos no hospital protegiam sua dignidade. Lá fora, o ar estava fresco e limpo. Um sedã preto esperava na calçada, um dos veículos de segurança privada de Gabriel. 2 seguranças estavam ao lado das portas com expressões tranquilas e profissionais. Gabriel guiou Helena para o banco de trás e se sentou ao lado dela. O carro se afastou suavemente da entrada do hospital. Durante os primeiros minutos, ninguém falou. Helena observou a cidade pela janela fumê. As pessoas caminhavam com sacolas de comida ou cafés na mão. Os casais passeavam de mãos dadas. Um grupo de adolescentes ria em um ponto de ônibus. O mundo parecia dolorosamente normal. Ela desejava que sua vida fosse sequer a metade de ordinária. Gabriel quebrou o silêncio. Disse que o apartamento para onde iam estava completamente seguro. Explicou que só eles e a equipe de segurança conheciam o código de acesso. Disse que não estava vinculado a nenhum endereço anterior, que ninguém poderia encontrá-la ali. Helena assentiu. Disse que confiava nele. Ele sorriu com ternura. Disse que ela merecia segurança e paz e uma oportunidade de curar. A viagem continuou em silêncio. Helena apoiou a cabeça no assento, com a mão estendida sobre sua barriga. O bebê se mexeu sob sua palma. Ela sussurrou que tudo iria ficar bem, que prometia. Quando chegaram à garagem subterrânea de um edifício moderno, Gabriel a ajudou a sair do carro e a entrar no elevador. As portas se fecharam, envolvendo-os em silêncio. Helena sentiu seu coração acelerar à medida que subiam. Quando o elevador se abriu, entraram em um apartamento luminoso e espaçoso, com luz suave, linhas limpas e cores quentes e neutras. Cheirava levemente a lavanda e a móveis novos. Sentia-se seguro, calmo, intacto, pelo caos das últimas 24 horas. Helena caminhou devagar pela sala, passando os dedos pelo encosto do sofá. Seu pai a observava com uma mistura de alívio e tristeza. "O que você achou?" perguntou em voz baixa. Ela se virou para ele. Seus olhos brilhavam. Disse que era um lugar onde podia voltar a respirar. Gabriel atravessou a sala e a abraçou com suavidade. Disse que ela ficaria ali e que ali reconstruiria sua vida. Helena apoiou a cabeça em seu ombro. Pela primeira vez, em meses, sentiu-se firme, a salvo, pronta para enfrentar o que viesse. E longe, do outro lado da cidade, em uma sala de interrogatórios fria e nua, Daniel Moraes começava a compreender que havia perdido tudo. Helena despertou na manhã seguinte no apartamento tranquilo que seu pai havia preparado para ela, envolvida em lençóis brancos e suaves que ainda cheiravam a novos. Por alguns segundos, não soube onde estava. O teto sobre sua cabeça era desconhecido. O ar não carregava o peso tenso da mansão. Não havia sombras que lhe lembrassem a raiva de Isabela. Não havia memória alguma da voz de Daniel se infiltrando pelas paredes. O silêncio era suave. Não dava medo. Depois, ela se lembrou de tudo de repente. O tapa, o terror,
O hospital. Seu pai a afastando do caos. Ela levou uma mão à barriga e exalou. O bebê se mexeu com calma sob sua palma e ela sussurrou: "Bom dia, estamos a salvo." A sala estava cheia de luz matinal quando ela saiu. Seu pai já estava acordado, sentado à mesa de jantar com café e uma pilha de documentos. Ele levantou o olhar assim que a ouviu. Sua expressão se suavizou. Perguntou como ela havia dormido. "Melhor do que eu esperava", respondeu ela, ainda cansada. "Mas me sinto mais leve hoje." Gabriel assentiu enquanto estudava seu rosto. Disse que ela tinha uma cor melhor, que era um bom sinal. Helena pegou um copo de água e se sentou na outra ponta da mesa. Por um momento, não falaram. O silêncio se sentiu pacífico, como uma pequena vitória. Mas a realidade esperava fora daquele instante. "O que acontece agora?" perguntou finalmente Helena. "Muita coisa", respondeu Gabriel. "A promotoria apresentará acusações em 48 horas. A polícia tem evidência suficiente. Mas o que importa agora é sua recuperação, física e emocional." Helena passou um dedo pela borda de seu copo. Disse que a recuperação soava simples, mas que não se sentia simples. "Não", admitiu Gabriel, "nunca é. Mas cada passo conta, e hoje tem um propósito." Ela levantou o olhar. Perguntou que propósito. "Hoje você recupera o controle", respondeu ele. Helena não respondeu imediatamente. Queria acreditar nessas palavras. Queria se sentir forte. Mas os hematomas em sua bochecha ainda doíam. A lembrança da indiferença de Daniel continuava ardendo como uma ferida aberta. Curar parecia distante. Gabriel empurrou uma pasta fina para ela. Explicou que dentro havia contatos de uma terapeuta especializada em trauma, de uma conselheira de apoio pré-natal e de uma advogada para casos de violência doméstica. Disse que não precisavam decidir naquele dia, mas que ela teria opções. Helena abriu a pasta com cautela, leu os nomes e sentiu algo inesperado dentro de si. Esperança. Havia passado meses se encolhendo para se adaptar às expectativas de Daniel. Havia se acostumado a ser ignorada, minimizada, anulada. Havia deixado que a solidão a entorpecesse a ponto de acreditar que não tinha poder. Agora, pela primeira vez em muito tempo, via um caminho. Gabriel continuou. Disse que ela também devia tomar decisões sobre seu futuro, seu lar, suas finanças, sua independência. Disse que não tinha que decidir tudo imediatamente, mas que devia se lembrar de que tinha opções, que Daniel não controlava nenhuma parte de sua vida agora. A voz de Helena foi suave. "Acho que esqueci que tinha opções." Gabriel se inclinou para a frente. "Então hoje você começa a se lembrar." Helena tomou outro gole de água enquanto deixava o silêncio se instalar. Seu pulso estava estável, sua respiração tranquila. O bebê deu um pequeno empurrão sob sua mão. Pela primeira vez desde a agressão, sentiu um fio de força se tecendo em seu peito. "Quero falar com a terapeuta", disse em voz baixa. "Não hoje, mas em breve, quando estiver pronta", respondeu Gabriel. "E quero uma advogada." "Uma boa. Você terá a melhor." Helena soltou um suspiro lento. "E quero pedir o divórcio." Era a primeira vez que dizia essas palavras em voz alta. Ficaram suspensas no ar entre eles. Eram pesadas e libertadoras ao mesmo tempo. Gabriel tomou sua mão. Disse que a apoiaria completamente. Helena sentiu as lágrimas arderem em seus olhos. Não eram as lágrimas de medo da noite anterior. Estas eram distintas, mais suaves, mais firmes. O telefone do apartamento tocou. Gabriel atendeu, escutou por alguns segundos e depois agradeceu antes de desligar. Explicou que a promotoria acabara de confirmar que adicionariam acusações adicionais contra Daniel. Disse que encontraram registros de mensagens entre ele e Isabela que demonstravam intenção e planejamento. Helena fechou os olhos.
Então ele nunca duvidou dela. Nunca duvidou de seu plano. Não, respondeu Gabriel com delicadeza. Mas você não precisa mais carregar o peso dessa traição. Helena voltou a colocar as mãos sobre sua barriga. Disse que queria que seu filho crescesse em um mundo sem ele. Gabriel assentiu. Disse que seu filho cresceria rodeado de amor, sem violência, sem medo, sem manipulação. Helena se levantou e caminhou em direção à porta da varanda. Abriu-a e saiu para o exterior. A brisa da manhã acariciou seu rosto. A cidade despertava. Os carros soavam na distância. As pessoas caminhavam para o trabalho com xícaras de café. As crianças riam na calçada. O mundo seguia, sem saber a guerra que ela havia sobrevivido. Pousou as mãos sobre o parapeito e respirou fundo. O ar fresco encheu seus pulmões. A luz do sol aqueceu sua pele. Pela primeira vez, sentiu a distância entre quem ela foi ontem e quem estava começando a ser. Dentro do apartamento, Gabriel a observou com orgulho silencioso. Sabia que aquele momento importava mais do que qualquer audiência judicial ou manchete de imprensa. Esse era o instante em que ela se recuperava a si mesma. Helena voltou para ele. Seus olhos estavam mais claros do que antes. Papai, disse, estou pronta. Não para tudo, mas para o primeiro passo. Gabriel sorriu. Então é por aí que começamos. Helena regressou ao interior, com a mão sobre a barriga e a cabeça um pouco mais erguida. Já não era a mulher que tremia em seu próprio lar. Era a mulher que havia sobrevivido e estava aprendendo a se levantar. 2 dias depois, Helena entrou no tribunal com seu pai ao lado. O edifício se erguia à frente deles com pedra cinza e fria. Sua entrada estava lotada de jornalistas, câmeras piscantes e murmúrios que se agitavam no ar como uma tempestade inquieta. Os agentes de segurança formaram uma barreira ao redor das portas e guiaram Helena e Gabriel para dentro com firme eficiência. Mesmo assim, Helena sentiu o peso de uma centena de olhares seguindo-a passo a passo. Sua mão subiu instintivamente em direção à sua barriga. O bebê se mexeu sob sua palma, um lembrete de que não estava sozinha. Gabriel se inclinou para ela e sussurrou. Não olhe para as câmeras. Olhe para a frente. Você não fez nada de errado. Helena assentiu e respirou fundo antes de adentrar o edifício. O tribunal cheirava a papel antigo, madeira polida e um leve rastro de desinfetante. As vozes ecoavam sob os tetos altos. Cada passo parecia amplificado. Ao se aproximar da sala, Helena sentiu seu pulso acelerar. Sabia que não era um julgamento. Ainda não. Era apenas a primeira audiência. Mas tinha importância. Era o lugar onde sua verdade seria dita em voz alta, e onde as mentiras de Daniel começariam a desmoronar sob o olhar da lei. Dentro da sala, fileiras de bancos brilhantes se estendiam em direção ao estrado do juiz. Os agentes estavam nas laterais, com pastas perfeitamente organizadas. O promotor revisava documentos com uma calma firme. Quando ele levantou o olhar e viu Helena, dedicou-lhe um pequeno gesto de tranquilidade. Helena e Gabriel se sentaram em uma mesa reservada. Ela manteve as mãos entrelaçadas sobre o colo e respirou devagar para se manter firme. Então, a porta atrás do banco dos réus se abriu. Daniel entrou algemado. Tinha o cabelo desgrenhado, o terno amassado, o rosto pálido por 2 noites de interrogatórios e horas sem dormir em uma cela. Pela primeira vez desde que o conhecia, ele parecia pequeno. Não fisicamente, mas espiritualmente. Como se todo o poder que alguma vez havia ostentado lhe tivesse sido arrancado, deixando apenas uma casca vazia. Ele levantou o olhar e a viu. Por um instante, algo cruzou sua expressão. Vergonha. Medo. Raiva. Era difícil saber,
mas Helena desviou o olhar. Ela não lhe devia nenhuma emoção. Um momento depois, trouxeram Isabela. Ela vestia um macacão bege com os pulsos algemados à sua frente. Seus olhos percorreram a sala nervosos até se fixarem em Helena. Seu rosto se contorceu. Não sabia se por ciúmes, raiva ou pânico. Só sabia que desta vez não recuaria. Sentou-se ereta. O juiz entrou e a sala se levantou. Quando todos voltaram a se sentar, o secretário leu as acusações. Helena escutou em silêncio, respirando fundo após cada uma. Invasão de propriedade. Agressão com dano corporal. Agressão a uma mulher grávida. Intenção de causar dano físico e emocional. Conspiração para cometer agressão. Cada acusação caiu com o peso de uma justiça há muito esperada. O juiz falou. Disse que a audiência tratava da determinação da fiança, das condições de liberação e das ordens de proteção. Explicou que as provas incluíam gravações de vídeo, áudios, lesões físicas, declarações de testemunhas e comunicações digitais. Daniel se mexeu em seu assento. Isabela ficou rígida. O promotor se aproximou do estrado. Disse que a evidência demonstrava de forma clara a intenção coordenada entre os dois réus. Explicou que a agressão não foi acidental. Foi planejada, encorajada e registrada. Acrescentou que a vítima estava com 7 meses de gravidez durante o ataque, um fator agravante de grande peso. Gabriel apertou suavemente a mão de sua filha. Helena olhou para a frente sem piscar. O advogado de defesa tentou replicar. Alegou instabilidade emocional, mal-entendidos, estresse, mau julgamento. Tentou apresentar Isabela como impulsiva e Daniel como um homem sobrecarregado por conflitos conjugais, mas o juiz não se deixou mover. O promotor pressionou um botão e ouviu-se o áudio da voz de Daniel dizendo para Isabela fazer o que fosse necessário. O som ecoou na sala. Frio. Cortante. Daniel baixou a cabeça. Helena fechou os olhos. Ouvir sua voz novamente doía, mas também fortalecia sua determinação. O promotor continuou. Assinalou que a vítima sofreu lesões físicas, trauma emocional e risco médico para seu filho não nascido. Afirmou que a segurança de Helena exigia proteção estrita. Quando voltou para seu assento, um silêncio pesado se instalou. O juiz revisou os documentos à sua frente por quase 1 minuto. Depois, falou com voz firme e clara. A fiança de Isabela Martínez é negada devido à gravidade da agressão e ao risco de causar mais dano. Ela permanecerá sob custódia até o julgamento. Quando voltou para seu assento, um silêncio pesado se instalou. Seus soluços preencheram a sala, mas o juiz continuou sem se alterar. Helena fechou os olhos. Ouvir sua voz novamente doía, mas também fortalecia sua determinação. Daniel levantou a cabeça de repente. Disse que precisava falar com ela, que ela era sua esposa. Seus soluços preencheram a sala, mas o juiz continuou sem se alterar. Os olhos do juiz se endureceram. Disse que ele havia perdido esse direito no momento em que conspirou contra a segurança dela. Quanto a Daniel Moraes, a fiança é fixada com condições. Ele está proibido de contatar a vítima sob nenhuma circunstância. É concedida de imediato uma ordem completa de proteção. Qualquer violação resultará em prisão imediata. Quando a audiência terminou, a sala se encheu de murmúrios. Os agentes guiaram Daniel e Isabela por portas separadas. Nenhum olhou para trás. Gabriel envolveu os ombros de Helena com um braço. Disse que estava feito. Disse que a lei estava do lado dela. Helena inalou. Depois exalou. Lenta, firme, empoderada. Não era o fim, mas era o momento em que finalmente se sentiu segura o suficiente para começar a imaginar um.
Naquela noite, depois da audiência, Helena regressou ao apartamento com seu pai. O sol já havia se posto e as luzes da cidade brilhavam como ouro disperso sobre o horizonte. O apartamento parecia mais quente do que antes, como se tivesse absorvido a força que Helena demonstrou naquela manhã e agora a devolvesse em um silêncio reconfortante. Até o ar parecia mais suave, sem rastro de medo ou tensão. A ordem de proteção foi entregue à mesa de Helena. Gabriel a colocou suavemente à sua frente. O papel era simples, letras pretas sobre branco, mas para Helena era um escudo, uma linha traçada pela lei entre ela e o homem que a traiu. Gabriel se sentou em frente a ela na poltrona. Sua jaqueta estava pendurada no encosto e ele parecia exausto de uma forma que ela nunca havia visto. Mas seu cansaço não vinha da derrota, vinha de proteger o que mais lhe importava. Helena disse em voz baixa: "Estou orgulhoso de você, mais do que imagina." Ela piscou devagar, enquanto o peso do dia se assentava sobre seus ombros. Respondeu que não se sentiu corajosa, que sentiu medo em cada minuto dentro da sala. Ele negou com a cabeça. Disse que a coragem não era agir sem medo, que a coragem era agir mesmo quando o medo estava presente. Lembrou-lhe que ela enfrentou ambos, que se manteve de pé na mesma sala que aqueles que tentaram destruí-la, e que não desmoronou. Helena baixou o olhar para suas mãos entrelaçadas sobre sua barriga. Disse que a única coisa que a mantinha firme era pensar em seu bebê. A expressão de Gabriel se suavizou. Disse que ela já era mãe, e uma boa. Um calor tranquilo se expandiu pelo peito de Helena. Nunca havia duvidado de sua capacidade de amar seu filho, mas havia duvidado de sua força para protegê-lo. Agora sabia que essa força sempre havia estado dentro dela. Só precisava do momento certo para sair. Gabriel a ajudou a se acomodar no sofá, colocando almofadas atrás de suas costas para que pudesse reclinar-se com conforto. Helena levou uma mão à barriga. O bebê se mexia em pequenos e rítmicos empurrões sob sua palma. Aquela sensação a tranquilizava mais do que qualquer palavra. Ela sussurrou: "Conseguimos. Superamos o dia." Gabriel assentiu e o segurança fechou a porta. O silêncio voltou. Helena exalou. Disse que não havia percebido o quanto temia que Daniel aparecesse, mesmo depois de tudo o ocorrido. "É normal", disse Gabriel. "O medo fica. O trauma ressoa, mas irá desaparecendo dia após dia e você curará." Helena apoiou a cabeça e fechou os olhos por um momento. As imagens da audiência regressaram à sua mente. Isabela chorando quando lhe negaram a confiança. A expressão derrotada de Daniel ao escutar a ordem de proteção. O silêncio frio que se seguiu a cada acusação. Uma mistura estranha de tristeza e alívio a percorreu. "Nunca quis vingança", disse em voz baixa. "Só queria paz e uma família. Sonhava com uma vida ao lado dele, um futuro, um lar estável para nosso filho. Não entendo como tudo se quebrou tão rápido." Gabriel se inclinou para ela. Disse que não se quebrou rápido, que havia rachado pouco a pouco. Explicou que ela não viu as rachaduras porque estava ocupada demais tentando consertar tudo sozinha. Helena sentiu sua respiração vacilar. Ela limpou uma lágrima. Disse que pensou que amá-lo seria suficiente. "O amor não é feito para te destruir", respondeu Gabriel. "Se te tira força em vez de alimentá-la, não é amor, é dependência. E você escapou disso." Helena escutou as palavras em silêncio. Por meses, havia se sentido pequena, temendo confrontar Daniel, temendo admitir a verdade, temendo perder os restos da vida que acreditava precisar. Agora via o que havia ganhado: liberdade, segurança, uma oportunidade de reconstruir. Abriu os olhos e olhou pela janela grande que dava para a cidade.
Podia ver pessoas no edifício em frente rindo durante o jantar. Um casal passeando com seu cachorro. Uma adolescente falando animada ao telefone. A vida continuava, ordinária e constante. Ela ansiava por essa normalidade. Você acha que o julgamento será longo? Perguntou. Gabriel suspirou. Disse que dependia. Explicou que os advogados deles tentariam atrasar, negociar ou complicar. Acrescentou que a evidência era sólida. O vídeo, o áudio, os relatórios médicos, as declarações. Assinalou que seria difícil distorcer a verdade. Helena assentiu lentamente. Disse que queria que a verdade vencesse. Não por vingança, mas por encerramento. Vencerá, prometeu Gabriel. E até que esse dia chegue, este lar é seu santuário. Sem jornalistas, sem chamadas, sem confrontos, apenas descanso e cura. Um suave toque soou na porta. Um dos seguranças de Gabriel entrou e disse que tudo estava pronto. Explicou que a segurança do edifício havia atualizado seus registros. Confirmou que não havia entradas não autorizadas nem solicitações suspeitas. Acrescentou que estavam seguros. Um pequeno empurrão se pressionou contra sua barriga. Ela sorriu fracamente. Esta noite ele está ativo, e os olhos de Gabriel se suavizaram. Ele sabe que a mãe dele está a salvo. Os bebês sentem tudo, até a paz que você está recuperando. Helena colocou ambas as mãos sobre sua barriga. Disse que queria que seu filho crescesse sem conhecer o medo, sem ver violência, sem se sentir abandonado ou não desejado. E não o fará, respondeu Gabriel, porque ele tem você. Um momento silencioso se instalou entre eles, quente e frágil. Helena levantou o queixo e voltou a percorrer o apartamento com o olhar. As luzes suaves, os móveis limpos, a ordem tranquila do lugar. Este é o primeiro lugar onde sinto que posso respirar sem esperar que algo ruim aconteça, confessou. É isso que um lar deve ser, disse Gabriel, e é seu por todo o tempo que você desejar. Helena tocou sua bochecha, onde o hematoma havia assumido um tom mais suave. Ainda doía, mas não como antes. Já não era um lembrete de medo, era um lembrete de sobrevivência. Ela sussurrou. Eu sou mais forte do que pensava. Gabriel assentiu. E em breve, o mundo também verá. Lá fora, o vento roçou levemente o edifício. A noite seguiu seu curso, e no mais profundo de seu peito, um novo começo criou raízes. Helena se permitiu acreditar no amanhã. Passou-se uma semana no apartamento tranquilo. Uma semana que se sentiu frágil e transformadora ao mesmo tempo. A cada dia, Helena recuperava sua força em pequenas peças constantes. O inchaço de sua bochecha continuava diminuindo. Seu sono melhorava. Seu apetite regressava pouco a pouco. O bebê se mexia mais, esticando-se e empurrando sob sua palma, como se lhe lembrasse o futuro que a esperava. Seu pai a visitava diariamente. Sempre trazia refeições quentes, mantas suaves e novas atualizações da promotoria. O caso contra Daniel e Isabela se fortalecia a cada dia que passava. Mensagens, vídeos, chamadas, tudo se encaixava em um relato que o tribunal não poderia ignorar. O promotor assegurou a Gabriel que ambos os acusados enfrentavam penas significativas. Mas aquele dia foi distinto. Aquele dia marcou a primeira manhã em que Helena sentiu algo que acreditava ter perdido para sempre. Esperança. Estava de pé na varanda, envolta em um xale suave, vendo como a luz do sol se derramava sobre a cidade. A brisa trazia o aroma tênue de bolos recém-feitos de uma cafeteria. Por um instante, fechou os olhos e simplesmente respirou. Não havia medo em seu peito. Não tremiam suas mãos. Nenhuma sombra perseguia seus pensamentos. Ela sussurrou.
Já estamos quase lá. Seus dedos descansavam suavemente sobre sua barriga. O bebê respondeu com um pequeno chute. Dentro do apartamento, Gabriel pigarreou. Disse que precisava falar com ela. Helena regressou ao interior com passos lentos, mas firmes. Gabriel estava junto à mesa, segurando uma pilha de documentos e uma expressão solene. Mas debaixo dessa seriedade havia orgulho. "O que é, papai?" perguntou ela. "São os documentos oficiais", respondeu ele. "A petição de divórcio, a ordem de proteção, os documentos de custódia. Tudo pronto para sua assinatura." Helena olhou para os papéis. Pareciam poderosos e aterrorizantes ao mesmo tempo. Representavam encerramento, liberdade, justiça e o fim de uma vida que alguma vez acreditou ser eterna. A garganta se fechou. "Você está pronta?" perguntou Gabriel com delicadeza. Helena exalou. "Sim, eu acho que sim. Eu preciso disso. Por mim e pelo bebê." Tomou uma caneta, sentou-se à mesa e começou a assinar cada página com traços lentos e deliberados. A cada assinatura, sentia que outra parte do controle de Daniel se desvanecia. Outro fio de medo se soltava e desaparecia. Ao assinar a última página, fechou os olhos e deixou os ombros caírem. "Pronto", sussurrou. Gabriel lhe apoiou a mão nas costas. "Você tomou a decisão correta." Ela assentiu, deixando cair lágrimas que não tentou esconder. "Eu sei." Naquela tarde, a terapeuta chegou para uma sessão em casa. Helena havia aceitado dias antes, embora se sentisse nervosa quando a mulher se apresentou e se sentou em frente a ela. A sessão começou em silêncio. A terapeuta perguntou sobre seus medos, suas memórias, sua dor e os momentos que a perseguiam. Helena respondeu com cautela no início e depois com mais liberdade, à medida que os minutos avançavam. Falou da solidão, das mentiras, das noites esperando por ele enquanto ele dizia trabalhar até tarde. Falou da raiva de Isabela, do tapa, do terror no quarto, da frieza na voz de Daniel durante a chamada, do esgotamento de carregar o amor sozinha. E depois, falou de algo mais. "Eu achei que era fraca", admitiu. "Eu achei que amar significava ficar. Eu achei que ir embora significava fracassar." A terapeuta negou com suavidade. Ir embora significou sobreviver. Helena sentiu sua respiração vacilar. "Ainda dói", disse. "Doerá, mas a dor não é permanente e você já está curando." No final da sessão, Helena se sentiu mais leve, como se seu peito tivesse deixado de estar oprimido pela primeira vez em meses. Naquela noite, Gabriel preparou o jantar. Música suave tocava de um pequeno alto-falante. As luzes eram quentes. O apartamento cheirava a legumes assados e pão com manteiga. Helena se sentou à mesa, vendo seu pai se mover entre a bancada e o fogão, cantarolando, fingindo não a vigiar a cada poucos minutos. Ela sorriu. "Você não precisa me tratar como se eu fosse frágil." Gabriel sorriu com um gesto divertido. "Você é minha filha, e está grávida, e está se curando de um inferno. Acho que posso te vigiar um pouco." Ela riu suavemente. Um pouco. Depois do jantar, sentaram-se juntos no sofá. As luzes da cidade brilhavam através das janelas. Helena apoiou a cabeça no ombro de seu pai. Sua respiração estável lhe lembrou as noites de sua infância, quando as tempestades a assustavam. Ele sempre lhe dizia a mesma coisa. "As tempestades passam, Helena. Sempre passam. E depois, tudo volta a crescer." Naquela noite, ele sussurrou de novo. E naquela noite, ela finalmente acreditou. Fechou os olhos. "Papai, e se eu nunca mais amar?" Gabriel respondeu sem hesitar. "Você vai, mas não será como antes."
será melhor, porque você não entregará seu coração a quem o trate com descuido. Você escolherá alguém que te veja, que te proteja, que te mereça. Helena tocou sua barriga, sentindo outra carícia suave vinda de dentro. Meu primeiro amor já está aqui, disse. Gabriel sorriu, e ele tem a sorte de ter você. A noite avançou. O apartamento se sentia quente, seguro e cheio de promessas silenciosas. Helena olhou ao redor e compreendeu algo profundo. Aquele espaço, aqueles momentos, aquela paz não eram temporários. Eram o começo de um novo capítulo. Sussurrou ao ar suave. Eu sobrevivi. E assim era. Havia sobrevivido à traição, à violência, ao desamor e à destruição da vida que acreditava segura. Havia permanecido firme no tribunal e visto como a verdade se elevava acima de cada mentira. Havia assinado o passado e escolhido seu futuro com mãos claras e um coração forte. Helena colocou ambas as mãos sobre sua barriga e se recostou nos cushions. Somos livres, sussurrou a seu filho. Lá fora, um vento suave roçou o edifício. A cidade brilhava com luzes tranquilas. E dentro daquele pequeno apartamento, Helena deu seu primeiro passo em direção à luz de um novo começo. O passado havia ficado para trás. O futuro a esperava. E desta vez, caminharia em direção a ele sem medo. Se você se identificou com a jornada de Helena, deixe seu comentário aqui embaixo. Eu quero saber. Qual foi o momento em que a esperança dela renasceu para você? E se essa história de resgate e superação tocou seu coração, não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com quem precisa de força e se inscrever no canal para não perder a continuação desta jornada. Lembre-se, não é a traição que define sua história, mas sim a força inabalável com que você escolhe se reerguer. Você é mais forte do que imagina. A sua paz não tem preço.